Quando estudamos o filósofo John Locke, vimos que ele faz uma distinção entre ideias simples e ideias complexas. Segundo ele, as ideias simples são uma espécie de tijolos que utilizamos para criar ideias complexas, ou, em outros termos, ideias simples são corpúsculos sobre os quais a mente opera para gerar ideias complexas. David Hume concorda com Locke e ainda afirma que nossas ideias podem ser recombinadas de formas infinitas pela imaginação. A imaginação, segundo Hume, tem capacidade limitada para mixar, compor, separar e dividir ideias em nossas mentes, criando uma infinidade de ficções. A imaginação pode simular uma sequência de eventos com todas as aparências da realidade. Então, como podemos diferenciar uma ideia que é fruto da imaginação e outra que corresponde mesmo à realidade? Bom, para Hume, a diferença entre a fantasia e a realidade está no fato de que ideias que correspondem à realidade estão baseadas na experiência sensorial, enquanto que as fantasias não. Para Hume, as ideias que estão baseadas em experiências são ideias fortes, têm vivacidade, por isso acreditamos fortemente nelas. Já as ideias da imaginação são fracas, não são convincentes. Por exemplo, eu sei que se tocar numa panela quente, ela queimará os meus dedos. Não duvido nem um pouco. Agora, se eu penso em comer uma banana azul, sei que isso é fruto da imaginação. A imagem da banana não me convence, não está baseada em experiência. Em resumo, todas as ideias em nossas mentes são fruto da experiência. Mas, uma vez que as ideias estão lá, elas podem ser rearranjadas à vontade pela imaginação e gerar fantasias. Como já estudamos em vídeos anteriores, o associacionismo é uma teoria psicológica cujas raízes remontam à filosofia de Aristóteles, mas que foi retomada e desenvolvida pelo empirismo britânico, de maneira que Hobbes, Locke e Berkeley utilizaram a teoria em maior ou menor grau em seus textos. Contudo, a filosofia de Hume está tão amparada no associacionismo que podemos dizer que ela é a que mais exemplifica essa teoria. Hume descreveu 3 leis da associação que influenciam nosso pensamento: lei da semelhança, lei da contiguidade, lei de causa e efeito. A lei da semelhança afirma que nossos pensamentos facilmente se deslocam de uma ideia para outra ideia semelhante. Por exemplo, ao pensarmos em um amigo, facilmente pensamos em outros amigos relacionados àquele. A lei da contiguidade afirma que quando pensamos em um objeto, existe a tendência de pensarmos em outros objetos que estavam no mesmo local. Mas note que a contiguidade pode ser local ou temporal. A contiguidade local se refere às coisas que aconteceram no mesmo lugar. Elas se associam com facilidade. Já a contiguidade temporal se refere às coisas que acontecem na mesma hora, em um curto intervalo de tempo, e por isso são facilmente associáveis. A lei de causa e efeito afirma que quando pensamos em algum objeto ou fenômeno que é resultado de um fenômeno anterior, temos a tendência de pensar nessa causa também. Contudo, Hume ressalta que as leis da associação não cimentam as ideias umas às outras. As leis da associação são tendências, mas não são as únicas forças envolvidas no relacionamento entre as ideias. Pois, como vimos, a imaginação também exerce influência sobre a forma como as ideias se combinam em nossas mentes. De toda forma, ele considera que a lei de causa e efeito é a força que produz as conexões mais fortes entre as ideias. Mas o que Hume entende por causa e efeito? Bom, ele considera que apenas a experiência pode nos provar que entre um evento A e um evento B existe uma relação de causa e efeito. Para comprovarmos a existência dessa relação, as seguintes observações precisam ser feitas. A causa e o efeito precisam ser contíguos no espaço e no tempo, ou seja,
precisam acontecer no mesmo espaço e num curto intervalo de tempo. A causa deve ser anterior ao efeito. Deve haver uma união constante entre a causa e o efeito. A mesma causa deve produzir sempre o mesmo efeito, e o mesmo efeito deve ter sempre a mesma causa. Toda análise de causação deve estar baseada nessas observações. No próximo vídeo conheceremos como Hume entende a mente, as emoções e o comportamento.